Quando é que muda a visão de que nós temos que identificar um vetor de desmatamento, descobrir de quem é a responsabilidade, onde está a culpa, e como é que se consegue ampliar a visão, digamos, da dinâmica complexa do desmatamento. Então, o primeiro elemento é quando se abrem os dados do INPE para que várias instituições diferentes, e principalmente as organizações da sociedade civil, possam trabalhar com essas informações, cruzando os dados do INPE, a visão geral na escala amazônica, com situações concretas que as organizações vivenciavam ali no dia a dia. Então, você começa a ter um cruzamento de informações, de dados, que vão te dando outras informações e referências além dos números e das taxas, né? Então, esse primeiro passo de você entender a dinâmica do desmatamento, permitindo uma análise compartilhada com diferentes instituições, com debates e tal, é fundamental para que se comece a entender melhor o assunto e pensar, então, quais seriam as diferentes ações para além do comando e controle que poderiam funcionar, né? Esse é um passo que eu acho que é importante, porque, inclusive, ele é o passo que permite que o Ministério do Meio Ambiente passe a compartilhar com outros ministérios do governo a responsabilidade sobre a questão do desmatamento e, portanto, passa a envolver na política de combate ao desmatamento aqueles ministérios cujas políticas são indutoras do desmatamento, porque até então era só o Ministério do Meio Ambiente com mecanismos de comando e controle, era a única coisa que restava para lidar com esse assunto. A compreensão das dinâmicas e do fato de que essas dinâmicas elas interrelacionam os atores e os vetores também foi um processo fundamental. E hoje a gente fala assim, fica parecendo que é tão óbvio que isso nunca foi diferente, mas eu me lembro, sei lá quando, em 2003, 2004, que a gente foi conversar com o ministro da Agricultura, que era o Roberto Rodrigues, e que ele virou e falou assim, eu não quero falar de desmatamento, desmatamento não tem nada a ver comigo, desmatamento é um problema da indústria madeireira. Ele disse isso com todas as letras. E nós nos demos ao trabalho de levantar uma grana, de fazer sobrevoo em área recém-aberta, para mostrar para ele, com imagem de satélite e fotografia, que tinha soja em áreas desmatadas com menos de um ano, né? E que a dinâmica, a indústria madeireira não anda sozinha, até porque o vetor financeiro para promover a abertura de certas áreas, muitas vezes era o capital que vinha da soja, que era inclusive um capital privado, motivo pelo qual muitas vezes a própria restrição de crédito oficial que veio depois, né, não impactou tanto os mesmos setores da mesma maneira, né, pela existência de investimento privado maior em certos setores, né. Então, acho que isso é importante a gente lembrar, porque hoje é muito óbvio que a gente olha a dinâmica do desmatamento e vê a relação do grileiro com a ocupação da área, como é para quem que ele vende depois, o pecuarista que vem, quais são as interrelações, mas isso, há 10 anos atrás, era uma coisa completamente desconhecida. Tem uma situação que é essa situação de aonde está o caráter especulativo do desmatamento. Então, de uma certa forma, essa questão, que é talvez a maior ponto de interrogação hoje das novas frentes, pode estar associada a uma série de coisas que vão exigir da gente um olhar mais cauteloso e que, de uma certa forma, a gente tem aqui alguns indicativos do que já foram feitos. Então, eu acho que, por exemplo, quando a história do Código Florestal, ela é uma mudança. Porque tudo que foi feito até 2012 e que conquistou a redução do desmatamento foi feito em cima de uma certa base legal. Essa base legal foi alterada significativamente. E mais do que ela foi alterada no conteúdo da lei, foi a sinalização política da forma como ela foi alterada, que, por exemplo, permite que a gente diga que existe, sim, uma perspectiva especulativa nesses desmatamentos menores dentro de grandes fazendas, porque a lei diz que daqui a 5 anos ela vai ser revista. E o cara que conquistou a anistia daquilo que ele fez antes e sabe que daqui a 5 anos ele vai rever a lei, pode sim estar especulando em promover desmatamentos, porque daqui a 5 anos a nova legislação vai dar uma nova anistia. Existe um desmatamento concentrado, nós pegamos um recorte de 6 meses, em planos de assentamento na Amazônia, que é um negócio absurdo, né? Em regiões fronteiriças aos planos de desmatamento, aos planos de assentamento, que é uma situação que não é normal, e que inclusive pode influenciar, pode trazer um outro diagnóstico, que é a influência nos dados do PRODES, porque normalmente esses desmatamentos em plano de assentamento não são desmatamentos de 3.000 hectares, 4.000 hectares, são desmatamentos pequenos que não são detectados pelo DETER e eles vêm à tona no PRODES. E o que me parece, assim, só como introdução, é que
O Francisco vai falar, o Justiniano, e a gente vai chegar numa mesma conclusão, que é o diagnóstico do desmatamento, né, a questão da tomada da terra. Você tem ainda um desmatamento para a produção de alimentos, mas ele me parece que já não é mais o preponderante. Você desmata em grande quantidade para acúmulo de capital fundiário, já não é mais o desmatamento para a produção de alimentos como você tinha lá atrás, mesmo porque você tem muita área aberta para ser ocupada, muita área improdutivo para ser ocupada. Então nós vamos chegar basicamente nos focos de que, para você combater hoje esse desmatamento, que ainda está aí, você precisa mudar um pouco o perfil de atuação que você teve naquela estratégia inicial lá dos 27 mil para chegar até aqui. E agora, cada passo, cada degrau que a gente vai subir vai ser bem mais difícil do que foi combater os 27 mil.